E aí, tudo bem com você? Bom, vocês sabem que eu e Felipe, além de escrevermos obras juntos, o Código Civil Comentado, Responsabilidade Civil, o Leis Civis Especiais Comentadas, que sai esse ano, nós temos muitas afinidades e bater papo é uma delas. E eu, nesse momento, acabei de falar para o Felipe, é bom ter um livro como um Código Civil Comentado que só duas pessoas escrevem, porque ele é todo coerente, ou seja, as partes do livro conversam entre si. Não tem ali ninguém desafinando, não tem ninguém falando diferente, línguas distintas, não. A coisa é homogênea, boa, anda. E é justamente daí que nasce a minha pergunta. O Felipe, que é um sujeito muito bom no direito civil como um todo e gosta demais da parte geral, ele tem um trabalho monográfico sobre responsabilidade civil do Estado e muito desse contributo ele jogou no nosso Código Civil Comentado. Então a minha pergunta de forma direta é, Felipe, quais são as possibilidades que você enxerga hoje, hermenêuticas, de uma compreensão mais arejada desse fenômeno da responsabilidade civil do Estado? Conta para nós. Eu acho, amigo Nelson, eu acho super importante, primeiro assim, fazer um diálogo entre a responsabilidade civil do Estado e a teoria dos direitos fundamentais. Nós tivemos, Nelson, vários assuntos, temas no direito civil que passaram por esse adornamento, essa atualização, né? E esse meio que não. Até porque é um tema que fica ali, né? Entre o constitucional, o civil, o administrativo, cada um acha que é meu, né? Então tem essa intersecção, essa interdisciplinariedade desse tema. Mas o que é interessante, Nelson? A responsabilidade do Estado sem culpa, que hoje está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, olha que interessante, gente. Ela já faz parte da nossa tradição constitucional, isso mesmo, já faz parte da tradição. Por quê? Sabe quando ela nasceu? Na Constituição de 46, Nelson. Quer dizer, muitas e muitas décadas. E isso, gente, é interessante. É uma peculiaridade histórica brasileira. Poucos países têm essa inserção na Constituição desse tema, sabe? Mas o que eu acho que falta é assim, ó, as consequências interpretativas, hermenêuticas dessa inclusão, Nelson, é que ainda não foram devidamente maturadas, que não foram potencializadas, pensadas, enfim, como deveriam ter sido. O que falta para isso, gente? Falta um diálogo. Eu digo, Nelson, por exemplo, que se você abrir livros, os tradicionais, clássicos de direito administrativo, agora em 2022, olha que interessante, tem autor, gente, que ainda fala em súdito para se referir ao cidadão. E a própria estrutura teórica do sumário, Nelson, sempre parte dos poderes do administrador e não dos direitos fundamentais do cidadão, tá? Temos que atualizar esse olhar à luz das conquistas teóricas, das decisões das Supremas Cortes, Brasil e lá fora, dos últimos anos, décadas, sabe, Nelson? Esse é um ponto importante. Então, qual é que é a grande mudança hoje? É a mudança no direito privado do século XXI. É olhar, Nelson, para a realização dos direitos fundamentais e para a realização da solidariedade, que, aliás, é o fundamento, segundo o próprio Supremo, da responsabilidade civil do Estado, dentro do próprio direito privado. Um tema tão caro a gente, não é? Dentro tão próprio do direito privado. Quais são os temas do século XXI, gente, do direito privado, direito civil? Eu poderia eleger vários, mas lembrei agora dois fundamentais. A questão da solidariedade, que será cada vez mais forte, a gente conversou isso um dia desse, e a questão também da vulnerabilidade. Aliás, no plural, as vulnerabilidades. Porque cada uma é específica, você tem refugiado, você tem mulher vítima de violência doméstica, você tem, sabe, pessoa com deficiência, comentada no nosso livro pelo Nelson, você tem a questão do superendividado, você tem idoso, enfim. E cada vulnerabilidade, Nelson, tem uma especificidade e tem uma resposta diferente do direito. Esse é um tema muito bacana, gente. Então, a responsabilidade civil, ela passa por essa filtragem ética, né? Inclusive, falar no direito civil no século XXI sem falar em ética, não rola, tá, pessoal? Porque ele é cada vez mais um instrumento de equidade
que se funcionaliza na proteção dos cidadãos mais vulneráveis. Então, deixa eu agora, Nelson, falar em vulnerabilidade, esse caso desse congolês, o Moase, né, brutalmente espancado naquele quiosque do Rio, é isso, gente, quer dizer, a polícia, segundo a família, coagiu testemunha, editou a gravação, não deu acesso ao inquérito. Outro caso, por que eu lembrei disso? Outro caso agora no Maranhão, me parece, um garoto de 19 anos, discutiu com um policial, depois foi algemado e levou 20 tiros dentro da delegacia do policial. Quer dizer, por que isso, gente? Por que eu lembrei disso agora? Eu lembrei da vulnerabilidade. Mas tem dois temas, Nelson, conexos a esse, que são o seguinte. A família de qualquer vítima, a mãe desse garoto que foi morto por um policial, se ela quiser entrar com ação de danos extrapatrimoniais contra o policial, ela pode? Não pode. O Supremo decidiu agora essa questão, que ela tem que entrar contra o Estado, quer dizer, nós que pagaremos essa conta, e daqui a 20 anos, quando o processo transitar em julgado, se tudo der certo, depois que o Estado pagar o precatório, é que pode ser proposta ação de regresso. E não será. Porque nós temos essa cultura do patrimonialismo no Brasil, que as ações de regresso quase nunca são propostas. Contra as pessoas mais poderosas, Nelson, nunca são propostas. O Supremo deu um passo importante em 2019, naquele julgado dos cartórios, que disse, olha, não é, eu e Nelson sempre dizemos isso, gente, nos livros, sempre dissemos, perdão, defendemos o quê? Gente, não é direito, é dever de regresso. É dever de regresso sob pena de improbidade. Porque esses recursos, Nelson, são públicos, são todos nós. Na pandemia, esse déficit vergonhoso de atuação do Estado brasileiro, nós pagaremos a conta 2 vezes. Nossos filhos, haverá ações de indenização contra a União, já foram propostas pelo MPF e por uma associação, que daqui a 5, 10 anos isso redundará em indenizações. Quer dizer, se não forem propostas as respectivas ações de regresso, a sociedade pagará a conta 2, 3, 4 vezes. Isso é uma vergonha. É aquela coisa do grande jurista Nelson Saldanha, né? A confusão entre o jardim e a praça. Né? Essa é uma coisa carteirada. Teve um delegado, semana passada, que foi preso numa cidade interior de Goiás, porque queria que o médico atendesse com prioridade, um médico muito querido pela população. O médico não atendeu, ele prendeu o médico no posto de saúde. Quer dizer, temos que acabar com isso, gente, temos que rever essa situação. Mas eu fugi. O Nelson falou, Felipe, não divaga, vai ao ponto, eu estou divagando aqui. Esse caso do congolês, Nelson, eu lembrei disso agora, não tem a ver particularmente, mas uma das tendências que o Nelson fala e escreve muito sobre isso, na responsabilidade civil, qual é? A despatrimonialização da reparação. Nesse caso do congolês, Nelson, embora o Estado não tenha sido o ofensor específico no caso, foi interessante, né? O município do Rio propôs fazer um memorial em homenagem a ele e propôs fazer a concessão de um quiosque para a família. Tá? É interessante, o STJ, pessoal, tem julgados de 2021 que fala que, além do direito de resposta, a ordem jurídica brasileira admite a retratação, isto é, o pedido de desculpas, como também uma forma de compensação do dano extrapatrimonial. Quer dizer, a linha de tendência é essa, é buscar modos não pecuniários de reparação. Fácil? Não é. Na prática, não é. Tá? Mas essa é uma preocupação. É interessante, por sinal, porque nesse caso que você retratou agora, o que se optou foi por uma tutela específica, uma obrigação de fazer. E incrível que o 947 do Código Civil, que a gente comenta no Código Civil comentado, ele fala, olha, em primeiro lugar, busca-se indenização em espécie, in natura. Se não for possível, o ressarcimento em dinheiro. Mas é como se não existisse esse artigo. É como só se falasse mesmo no ressarcimento em dinheiro, quando, na verdade, Felipe, você colocou muito bem, existem tutelas alternativas que seriam muito mais eficazes. Sim, sem dúvida. Mas, pessoal, para voltar à pergunta inicial do Nelson e nos encaminharmos para a conclusão, voltando à dimensão teórica, o que é que Nelson e eu sempre repetimos? Que é aquele guarda-chuva do interesse público que é usado para tudo, né, Nelson, pelo governo de plantão. Seguinte, anota essa frase. A noção atual de interesse público
A noção atual de interesse público está relacionada à promoção de direitos fundamentais. E daí você pode... Nós temos, Nelson, por exemplo, o direito fundamental não só a viver numa sociedade com meio ambiente ecologicamente equilibrado, como também o direito fundamental a viver numa sociedade sem corrupção, não de modo utópico, não, mas numa sociedade que combata com seriedade e eficiência a corrupção. Olha que interessante, gente. Supremo e STJ, em julgados recentes, olha que interessante, eu acho que isso você não sabia, decidiram, isso pode até mudar, com a composição atual do Supremo, até é possível que mude, mas foi decidido. O ministro Celso de Mello, que recém se aposentou, relator, disse que atos de corrupção, quando houver condenação criminal, geram dano moral coletivo. Olha que interessante, Nelson. Quer dizer, um ato de corrupção agride a sociedade de modo difuso, em seus valores fundamentais, e um ato de corrupção gera dano moral coletivo. E o STJ também, pela lavra do excelente ministro, os melhores, na minha opinião, se me permite, do STJ, o ministro Nancy Andrighi, o ministro Herman Benjamin, esse foi o ministro Herman, também decidiu a mesma coisa, que condenados, Nelson, por corrupção contra o INSS, tá, tiveram como efeito civil a condenação por danos morais coletivos. Então, se essa linha de tendência continuar, nós teremos esse vínculo entre atos de corrupção e danos morais coletivos. O que é muito triste, né? Porque estamos vendo seríssimos retrocessos, na minha visão, nesse campo, né, Nelson? Não sei o que você pensa. Aliás, eu sei o que você pensa. O senador Alessandro Vieira disse uma frase que eu me identifiquei um dia desse, Nelson, que em matéria de corrupção, de combate à corrupção, nós voltamos aos anos 90, nós retrocedemos aos anos 90, sabe? Então, como disse o ministro Barroso, nós não somos atrasados por acaso. O Brasil não é atrasado por acaso, não. O Brasil é atrasado porque o atraso é bem defendido. E é interessante, Felipe, eu não vou dizer a palavra não é interessante, é triste, que quando em 2018 eu escrevi o livro Responsabilidade Civil pelo Ilícito Lucrativo, àquela altura, principalmente porque eu tinha escrito o livro em 2016, 2017, a questão penal, para mim, da corrupção já estava bem adiantada no Brasil. Então, a minha proposição no livro foi trazer também alternativas cíveis para que, é claro, não só nas relações entre os particulares, mas perante o Estado também, pudesse haver uma restituição daquele enriquecimento injustificado. E qual é a surpresa? Que, como sempre, nós temos alguns espirros de evolução, quando, na verdade, a cultura é do atraso. Então, nem mais pode se falar hoje na responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo, porque a parte penal ela foi completamente... anulada, aniquilada. Gente, eu vou concluir só bem brevemente, que nosso tempo já se esgotou, no aspecto central da pergunta do Nelson, que é a seguinte. Nelson e eu defendemos em vários livros que hoje nós vivemos em relação à responsabilidade civil do Estado, não a terceira fase, como todos dizem, mas uma quarta fase histórica. Tá? Eu não vou entrar nas fases aqui porque não vai dar tempo e todo mundo sabe. Mas a quarta fase histórica que atualmente vivemos é o Estado como garantidor de direitos fundamentais. Qual a especificidade dessa fase, Felipe? Não basta que o Estado não ofenda o direito fundamental do cidadão. Não basta uma abstenção, como nos satisfazia como sociedade no passado. Não. Hoje se exige, Nelson, muito mais do Estado. Uma postura mais ativa, uma ação com proporcionalidade, com planejamento, com prevenção, com eficiência. Para o quê? Para proteger, inclusive, os direitos fundamentais de violações de terceiros, de outros particulares. É até uma consequência da aplicação direta e por aí vai. E se o Estado não fizer, ele responderá por isso. Isso, Nelson, se conecta... Quem primeiro trabalhou isso foi o Canaris, um civilista alemão, né? Você citou há pouco. Ele trabalhou isso muito na Alemanha, o quê? A teoria dos deveres de proteção, quer dizer, proteção que o Estado deve aos seus cidadãos. Ele trabalhou também o princípio da proibição das medidas insuficientes. Quer dizer, o Estado pode ser responsabilizado se tiver feito muito pouco para proteger o direito fundamental de um cidadão em determinado caso concreto.
Isso sim é respeitar, é levar a sério os direitos fundamentais. Então, esse é o ponto importante. Então, para concluir, gente, estamos na terceira fase, como os autores dizem, aquela terceira fase que é da responsabilidade objetiva do Estado. Pessoal, isso é de 46, como eu disse. Será que estamos hoje no mesmo patamar jurídico conceitual de 46, Nelson? De quase 100 anos atrás? Ou nós já dispomos de uma rede de conexões conceituais que nos permitem dar um passo além? Nelson e eu achamos que sim, que nós já dispomos, no século XXI, de uma rede de conexões conceituais que nos permitem dar um passo além, e essa atualização importante desse tema da responsabilidade civil do Estado.